Quando tiver tempo eu faço, né? Gostaria de ter mais tempo, agora não tenho tempo. Essa é uma das desculpas que você mais utiliza no seu dia a dia e que faz com que você procrastine, que deixe para depois e que fique insatisfeito com os resultados que você tem tido na sua vida. Então esse vídeo é para você. Meu nome é Simone Arruda, sou psicóloga já há mais de 14 anos e uma coisa que eu trabalho muito comigo e com os meus clientes é administração do tempo por prioridade. Então por isso que eu fiz uma live a respeito desse tema e estou fazendo esse vídeo para te ajudar nesse objetivo de conseguir administrar o tempo e realmente conseguir as coisas que importam de fato na sua vida. Tanto que o nome desse vídeo é 5 passos para administrar seu tempo e viver. Então você vai ver que em alguns momentos eu vou baixar e vou voltar, porque eu fiz aqui um esquema, um resumo, um mapa mental, que é também algo excelente que nos faz ir para ação, eu uso bastante, e para eu não me perder aí nesse mundo de conhecimento, porque às vezes acontece isso comigo, que eu fico uma coisa conectar com a outra e de repente eu já estou falando de outras coisas, às vezes relacionadas ao tema ou já vou para outro lugar. Então o mapa me ajuda a concentrar. Bom, então eu vou falar sobre ladrões do tempo, como planejar sua agenda, opções de agenda e aplicativos para ajudar você a se organizar. Então se de repente você é daquele que acredita assim, eu sou ruim de organização, não consegui organizar nada da minha vida, eu me perco com muita facilidade, essa é a oportunidade de você treinar. Existem determinadas características e habilidades que a gente aprende. Então, se você não nasceu com essa capacidade de se organizar, é uma habilidade que você pode aprender. Então, nada dessas desculpas esfarrapadas de que, eu sou ruim. Ok, você é ruim, ótimo, agora você tem consciência e tá na hora de você treinar para ficar de repente bom o suficiente para você ter mais resultado, tá? Então vou falar também de 5 passos para você administrar seu tempo por prioridade, tá? Então uma coisa que eu aprendi nessa minha vida como profissional, como empreendedora, como empresária, é que é fundamental a gente poder trabalhar por prioridade. Se você de repente tem aquela crença, você acredita do fundo do seu coração que o melhor dos mundos, o ideal seria você conseguir fazer tudo o que você se programou para fazer naquele dia, provavelmente você montou a sua agenda, a sua lista de tarefas fora da realidade, tá? Então uma vez eu estava trabalhando em casa, né? Porque isso provavelmente já deve ter acontecido com você. E a gente, quando não consegue administrar o tempo por prioridade, a gente faz isso, leva serviço para casa com a ilusão de adiantar algumas coisas e acreditar que eu vou realmente conseguir terminar tudo. E aí, uma bela noite, porque a gente acaba varando a noite, madrugada ou acordando muito cedo, caiu a ficha de que quanto mais atividades eu fazia, mais atividades apareciam. Então, que nunca iria acabar as atividades, as obrigações, as tarefas. E elas são infinitas. Quando eu tive esse estalo à noite, aí eu parei, desliguei o computador e falei, não, vamos aí definir quais são as prioridades, porque realmente tarefa a gente tem a ufa, só que eu vou ajudar você a saber dessa ufa de tarefas, quais são as que realmente são importantes para você. Então continue aí no vídeo, aproveito, peço para que você curta, né, compartilhe com outras pessoas que você percebe que também tem essa dificuldade e acaba ficando insatisfeito com os resultados da vida. Então compartilhe também com seus amigos, com suas amigas e até com seus inimigos, porque assim eles podem parar de encher você o saco, porque eles vão ficar mais felizes e pessoas felizes não têm tempo para perturbar ninguém. Então fica a dica. Então vamos lá, ladrões do tempo. Provavelmente você já sabe aí quais são os ladrões do nosso tempo e que a gente dedica tempo para ficar neles, né? Então um deles são as redes sociais. A tecnologia ela veio realmente para ajudar bastante. Hoje a gente tem acesso facilmente a muita informação, a conteúdos, a encontrar, né, e se relacionar com as pessoas pela tecnologia, porém tudo tem seu lado positivo e tem seu lado negativo também. Então a tecnologia, as mídias sociais, elas acabam sendo ladrões do nosso tempo, porque quando a gente menos percebe, simplesmente a gente está ali vendo um vídeo, um post, ou só passando realmente para ver figurinha,
porque aí você quer relaxar ou às vezes você não quer fazer as coisas que você precisa fazer, então você acaba fugindo para lá. Então, mídias sociais, televisão também, é ótimo, legal, a televisão é um meio de entreter, sim, é um meio, de repente, de você buscar informações, mas cá entre nós aqui, de todas essas informações, esse tempo que você utiliza na televisão, o quanto que realmente ele agrega para aquilo que você quer realizar na sua vida, para os seus objetivos, para a sua meta, para você realmente ter mais produtividade ou para você realmente ser mais feliz. Será que não é mais aí uma fuga para que você não olhe para a sua vida, para que você não olhe para as coisas que realmente você precisa fazer e aí você se perde ali? Porque os ladrões de tempo, ele faz muito isso, ele seduz para que a gente de repente vive uma outra realidade, saia muito às vezes do estresse ou da insatisfação, da infelicidade que é a nossa vida. E aí se entreter com a vida do outro, entreter com séries, filmes, novela, é uma forma da gente fugir da nossa realidade. Porém, nós temos que voltar. Uma hora a gente vai ter que desligar a televisão, uma hora a gente vai ter que sair das mídias sociais, e aí o que sobra na sua vida? Então é muito melhor, de repente, você tomar a decisão de limitar o tempo em que você vai dedicar. Eu nem falo para excluir de vez, tá? Cada um tem aí as suas escolhas, o que de repente dá prazer, o que é hobby, né? Então não vou aí dizer para você que não tenha que fazer, mas limite. Nos celulares, eles têm aquela opção de você verificar quanto tempo que a gente se dedica às redes sociais. Então dá uma verificada nisso. Eu sou muito contra, às vezes, de ir pro extremo. Tem pessoas, às vezes, que cortam de vez e falam para mim, ó, Simone, cortei de vez e eu vi que eu realmente vi mais tempo para dedicar às outras coisas que são mais importantes. Às vezes funciona, mas às vezes pode não funcionar, porque a gente acaba indo de um extremo ao outro, né? Ainda mais se você já tem um hábito muito grande de ficar gastando tempo nas redes sociais, na televisão e em outros ladrões do tempo. Então talvez seja mais interessante você ir diminuindo aos poucos. De repente, se lá no aplicativo, no celular, fala que você usa aí 2 horas do seu dia, 3 horas do seu dia. Claro que não é direto, mas são várias vezes, e isso aí acaba quebrando muitas das atividades que você poderia estar fazendo no dia. Então, assim, defina aí, de repente, 30 minutos a menos, ou ao contrário, defina quanto tempo você vai disponibilizar para estar. E aí você vai ver que quanto do tempo realmente você vai ter e quanto mais produtivo você pode ficar também, tá? Então fica a hashtag, fica a dica, defina aí o tempo que você vai dedicar a esses ladrões do tempo, né? Nada contra utilizar, eu utilizo, porém tem um tempo para se fazer isso. E eu também às vezes percebo que quando eu tô querendo fugir de algumas atividades, às vezes que causa mais ansiedade, que é mais desconfortável, eu dou uma fugida. Então às vezes a gente tirar isso, tem gente, por exemplo, que tira do celular mesmo, para não ter a opção de buscar, né? Já que a gente tem às vezes esse hábito, quando a gente precisa cortar, às vezes excluir também é uma excelente opção. Então fica a dica e defina aquilo que você quer fazer em relação aos ladrões do tempo. Outra coisa, como planejar a sua agenda. Eu vou falar mais embaixo, eu até coloquei aqui, mas lá embaixo eu vou falar a respeito disso, então eu nem quero falar nesse momento agora, né? E aí algumas opções de agenda, a gente vai utilizar lá embaixo, mas já quero te adiantar aqui. Eu sempre trabalho com os meus clientes, o que para eles é mais interessante. Tem pessoas que gostam de papel, gosto da agenda física, de um caderno, de um bloco de notas mesmo, que ele possa pegar. Nós temos aí os planners, que são fantásticos, já tem acho que uns 3 ou 4 anos assim que eles apareceram com mais força. É atrativo para quem é visual, para quem gosta de pegar, que a gente chama de sinestésico, né? Gosta do contato. Eles são bastante atrativos. Existem diferentes planners de várias formas, de autoconhecimento, profissionais, artísticos, né? Eu tenho uma parceira minha, Mônica Maia, ela tem o planner para professores de balé, de dança, professores de educação física, e eles são ótimos porque eles ajudam a gente a organizar. Então, para você que não tem ainda esse hábito, essa facilidade, o planner, tá? Planner. Procura aí, hoje a gente tem diversas opções físicas, para você baixar também, que de repente você não quer o físico, mas você pode baixar, que eles dão uma orientada de como você organizar algumas coisas. Eu tenho clientes às vezes que faz o seu próprio planner também, é um momento de relaxamento, fica aí
a dica, eu nem tenho nenhum para mostrar para você, porque eu amo, eu sou apaixonada, quando eu vejo alguém tendo, meus olhinhos até brilham, porém eu não vou utilizar. Como eu uso muito mais da tecnologia, porque ele me facilita, porque eu posso acessar as informações aonde eu estou pelo celular, eu acabo que não, eu acabaria não utilizando. Seria aquela coisa assim de você querer para você, mas não usar, e eu gosto muito de ter produtividade. Então eu só não tenho porque eu realmente não vou usar, porque o que eu preciso pela tecnologia vai ser mais interessante, mas para você pode ser legal fazer isso. Então procure, tem as agendas comuns mesmo que você pode utilizar, caderno, se você quiser, e nós temos aí os aplicativos. Tem o Google, a agenda do Google, que eu gosto muito. Antes eu tinha uma estrutura de empresa, com consultor, com secretário, tinha um sócio também. Então essa agenda era excelente porque eu posso compartilhar com outras pessoas. Então aí a minha secretária tinha acesso, o meu sócio tinha acesso, o consultor tinha acesso, eu tinha acesso às agendas deles também, agenda de treinamentos, era fácil de visualizar. Então eu já monto, por exemplo, os compromissos que eu tenho semanais, compromissos que eu tenho quinzenais, mensais, semestrais, anuais. Então é legal porque na hora que você vai se programar, você já tem lá a opção de você colocar se é algo que vai repetir, se vai repetir com que frequência, vai repetir quantas vezes. Então você não tem que fazer isso toda semana, por exemplo, né? E não corre o risco de você esquecer, porque aí você tem lá lembrete, que se você é daqueles mais esquecidos, né? Quanto tempo que você quer que seja avisado? Um dia antes, além de um dia antes, 30 minutos antes. Eu tenho essa opção de minutos antes, que já me salvou de algumas situações que eu estava totalmente conectada com a atividade que eu estava fazendo. De repente, veio sinal 30 minutos para o próximo compromisso que eu tinha que sair do escritório correndo, né? Então é ótimo que ajuda. Por isso que eu gosto muito da parte da tecnologia. E aí eu sempre olho, né? Se eu vou marcar uma reunião, se eu vou marcar até pessoal, e é legal porque você pode montar várias agendas. Eu tenho a agenda da empresa, eu tenho agenda de atendimentos, eu tenho minha agenda pessoal, então eu tenho agenda com as tarefas, às vezes que eu preciso que eu seja lembrada, sem precisar de outra pessoa. Então para mim é bastante funcional, tem vários recursos aí para nos ajudar a ser mais produtivo. Então, tanto que as minhas amigas mais próximas, elas sabem que eu tenho essa agenda e que funciona. Então, às vezes elas me mandam uma mensagem, ligam assim: Simone, dá uma olhada aí na sua agenda, se você pode ir no show tal dia. Olha só, meu aniversário é tal dia, vê se você vai, você tá aqui para você ir. E é legal porque realmente funciona, e eu olho de fato, e às vezes eu coloco assim, né, se é aniversário de fulano, também dá para lembrar, se eu tenho esse compromisso. Já aconteceu de eu não colocar nessa agenda, pela correria, acabar esquecendo, e aí se não existia na agenda, não existe na minha cabeça. E acabar, às vezes, marcando mais de um compromisso no mesmo dia. Então, ela funciona para mim muito bem, porque eu posso acessar pelo meu celular, eu posso acessar pelo meu computador. Se eu precisar compartilhar com uma outra pessoa para que ela fique sabendo da minha agenda, eu tenho essa opção. Então, ela é bastante rica. E por isso que para mim funciona. Eu não uso o Planner, porque ela é realmente bastante funcional para mim. Então tem aí a agenda do Google. Se de repente, porque o do Google você precisa ter o Gmail, de repente você não tenha. Tem aí no app Agenda 2020, que eu dei uma olhada. Eu não tenho, porque realmente a minha agenda do Google funciona bem, mas eu dei uma olhada para poder te indicar. Agenda 2020, e aí lá também você pode se programar, de repente, se você não quiser essa do Google, né, sem problema nenhum. E tem alguns apps que podem ajudar, por exemplo, a você lembrar de tarefas. Às vezes você está na rua, provavelmente deve ter acontecido isso também contigo, e aí você lembra de alguma coisa que você tem que fazer e fica: eu não posso esquecer. Só que às vezes no próximo segundo ou minuto você esquece, e aí você vai lembrar num outro momento em que você não pode fazer de novo. Então, para isso, você tem um bloco de notas que você pode usar do seu celular. Você, se quiser, pode ter o bloco de notas físico também para você anotar. Não confie na sua memória. Nós temos um número limitado de informações que vai ficar aqui no nosso consciente. O resto vai para o inconsciente ou no subconsciente ou vai no esquecimento mesmo. Então, ter um lugar onde você possa anotar não é só uma questão de eu tô velho, Alzheimer. Não, é por conta disso. A gente tem acesso a muita informação, e aí o nosso consciente vai definir o que entra, o que sai, o que fica, o que vai embora. Então, na hora de lembrar, você pode usar
o aplicativo. Eu gosto muito do bloco de notas do celular, porque o celular tá sempre à mão, né? Então é mais fácil. Tem um aplicativo que eu achei bem legal, chama To-Do, né? Para fazer, né? T-O-D-O, To-Do. E lá você pode anotar e aí montar várias pastas. Lá também eu coloquei o pessoal, coisas que eu tenho que lembrar de fazer no pessoal e no profissional, que é da empresa. E tem como você colocar lembrete, quando que você precisa lembrar. Porque às vezes, ainda mais quando você não está acostumado, você anota lá, mas também você nem lembra que aquilo ali existe. Então, se você colocar o lembrete, tem essa opção, ele te lembra no outro dia, no horário que você acredita que você possa fazer. Então, a gente tem que usar muito da tecnologia, do que a gente tem de recursos em mãos, para realmente nos ajudar. Uma outra coisa também, tem essas de aplicativos, mas tem post-it também. Ah, não gosto de tecnologia, tenho dificuldade, nem quero aprender. Você pode colocar post-its também, né? Onde você pode pregar na geladeira, no banheiro, sei lá, no seu computador. Então é legal porque você tem aí noção do que você realmente precisa fazer. Isso é excelente para que você possa montar a sua agenda do dia, da semana, do mês. Então você tem que saber as atividades que você tem que fazer, desde o nível profissional como do pessoal, para você se organizar. Então, bloquinho de notas aí, nós temos aí várias opções. Então, vamos lá para os passos para você poder administrar o seu tempo, sabendo aí que você já escolheu o que você quer, se você quer planner, se você quer agenda, se você quer caderno, se você quer no Google, se você quer agenda 2020, e aí o que você realmente quiser tentar nesse primeiro momento. Se você tem dificuldade, mais uma vez, nessa parte de organização, o mais interessante pode ser você ter os aplicativos, porque eles têm os lembretes, as mensagens que eles vão te encaminhar. Então, é uma forma até de educar você nesse caminho. Então, fica a hashtag, fica a dica. Então, 5 passos, né? Primeira coisa, aquilo que eu falei para você. O que é importante para você? Então, às vezes, o que leva as pessoas a terem dificuldade de definir o que é prioridade, o que é importante, de fato, no meu dia a dia, é não saber o que é importante. Então, quando a pessoa vem com essa demanda assim, eu preciso organizar mais meu tempo, eu sou muito desorganizada, às vezes nem mas tem essa noção porque não está tendo tanto resultado. Na hora que a gente vai começar a definir tarefa e definir o que é prioridade, ela acredita que prioridade é tudo. Não, eu preciso dar conta de tudo, eu tenho que encaixar tudo na agenda. Não dá. Se você de repente está nesse caminho, já de cara eu te digo que não tem essa opção de fazer tudo e que na verdade tem que encaixar tudo na agenda. Não, que aí às vezes falta essa definição do que é de fato importante. Como que a gente define? De acordo com a meta, com os objetivos que você quer realizar. Lógico que tem coisas que são da rotina sua. Se você tem que trabalhar todo dia, você tem que ir para o trabalho, né? Então, já tá ali, faz parte da sua agenda. Se você tem filhos, né? Você tem que pegar filhos, ou você tem que deixar em algum lugar, você tem que acordar. Então, tem aquelas atividades que são as atividades rotineiras obrigatórias que só você pode fazer. Então, já fica a dica também aí. Primeira coisa, defina o que é importante você fazer no seu dia a dia, na sua semana. Por isso que as agendas, elas são excelentes, porque tem coisas às vezes que você precisa fazer todos os dias, tem coisas que você precisa fazer uma vez na semana, tem coisas que você precisa fazer uma vez por mês. Por exemplo, pagar conta. Eu tenho uns dias que é para pagar conta, né? Então, não tem, tá tudo bagunçado. Já é uma coisa para você fazer, organizar em dias chaves, né? Sei lá, dia 5, dia 10, dia 15, ou concentrar no dia 20, concentrar em menos dias para você não ter que ficar toda hora mexendo com conta para pagar. Então, no dia que é o dia de fazer o pagamento de conta, aquilo é a minha prioridade do dia. Tenho outras coisas, mas eu preciso pagar a conta naquele dia. Então, aquele é a minha prioridade. Então, você vai fazer aí uma lista de todas as atividades que você precisa fazer e aí colocar o que você tem que fazer diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Você deve estar até cansado, mas precisa fazer isso porque você está organizando agora. Não vai precisar fazer isso para sempre, toda vez. É que você não tem ainda o hábito, mas depois vai ficar muito mais fácil para você fazer isso. Então, feito isso,
defina. Ah, não tem objetivo e metas, então você precisa participar do meu grupo de realização para você aprender a definir meta, a estabelecer meta e a realizar. Se você não tem, então é o momento também de você pensar qual é o seu objetivo, o que você quer alcançar, porque senão fica difícil para você definir o que é importante. Então fez a lista, vamos lá, colocou o que é prioridade e aí você vai distribuindo na sua agenda, que é justamente aí que funciona. Eu planejo a agenda de acordo com as atividades e os prazos em que eu tenho que entregar. Muitas vezes a gente pode colocar um prazo muito irreal e aí na hora que a gente tenta encaixar na agenda não cabe. E aí, às vezes, eu tenho que negociar prazo. É bom e é importante você verificar o que é, de fato, uma coisa que só você pode fazer, algo que eu percebi na minha vida, às vezes, que eu tinha muita atividade que eu podia delegar. Talvez você tenha essa dificuldade de delegar. Então, dessas aí, quais são? Só você pode fazer. Se você não fizer, ninguém faz. Ah, não, mas tem assim, tem ninguém faz é porque não tem um hábito. Mas assim, só você tem a expertise de fazer. E qual é as coisas que você pode passar? Isso economiza um tempo danado. E cá entre nós, tem muita atividade que a gente também não vai realizar, mas a gente fica colocando lá, ocupando tempo nosso, né? Então, às vezes, tem umas que eu até coloco numa parte de anotações, mas nem com muita esperança de realizar. Mas um dia, se aquilo realmente virar importante, eu coloco nas minhas atividades. Mas deixo lá, né? Um cantinho no lixo, né? E fica ali meu bloquinho de anotações. Então, o que é importante, você vai colocar na agenda do que você escolheu essa distribuição, o que é diário, semanal, quinzenal, mensal, semestral, e aí sim você vai colocar o que é prioridade. Eu sempre começo a minha agenda com o que é prioridade no dia. O que geralmente a gente faz? Quando tem tempo eu trabalho minhas prioridades. Não. Primeira coisa é o que é importante naquele dia, do tipo assim, o que eu preciso fazer hoje, que se eu realizar eu vou perceber que eu fui produtiva no meu dia. Então, por exemplo, eu peguei um dia, né? Hoje é um dia que eu tô fazendo gravações. Então, tem outras coisas para fazer? Tem, mas não vai ser para hoje. Se realmente eu conseguir fazer as gravações e sobrar algum tempo, eu vou lá e faço as outras atividades. Mas a prioridade são as gravações. Então, não adianta eu fazer as outras coisas se eu não fizer as gravações. Então, essa é a diferença, né? Quer dizer que eu tô relaxado, que eu não tenho outra coisa a fazer? Tem, mas a prioridade no meu dia, hoje, é fazer todas as gravações que eu preciso. Então, só quando eu terminar, eu posso pensar em outras coisas, se der tempo. Se não, a gente passa para outro dia. Essa é a diferença, tá? Então, não é que você vai fazer tudo que você acha que tem que fazer, mas aquilo que é mais importante é o que vai dar mais resultado, que vai ter valido a pena o seu dia. Então, coloca aí na sua agenda, vamos ver aqui, definir as metas, que eu falei, é um outro passo. Se você não tem, você precisa definir, então você vai ter que ter um tempo para definir aí quais são as metas, porque as metas é que definem quais as atividades prioritárias. Se você não tem um foco, um objetivo que você quer alcançar, aquilo que é importante, como que você define metas? Não tem tarefas, não tem como. Então, aí de repente pode ser onde está a sua confusão, porque pode ser tudo e nada ao mesmo tempo. Então, defina aí o seu foco. Onde está o seu foco, está a sua atenção. Se você não tem foco, a atenção fica dissipada e qualquer coisa pode ser e te chame a atenção com muita facilidade e comendo o seu tempo, tá? Como eu comentei também, um passo que é importante, tem uma agenda realista. Às vezes a gente coloca uma agenda com pouco tempo para fazer as coisas e não contando com o imprevisto. A agenda minha, ela é montada para ter uma ideia do que eu preciso fazer naquele dia, mas não obrigatoriamente eu tenho que fazer, porque imprevistos acontecem. Então, por exemplo, sei lá, uma internet que estraga, um problema que aparece, que eu tenho que resolver, um cliente que acaba me ligando, precisa fazer um atendimento, mas é urgente, então aí eu tenho que encaixar. Por isso que eu começo o meu dia com as prioridades, porque se eu já realizei aquilo, se de repente eu precisar encaixar ou deixar de fazer ou resolver alguma outra coisa, pelo menos as prioridades já foram. Então, hashtag fica a dica, por isso que eu trabalho isso. Primeira coisa e o resto que vier é lucro. Então você tem que contar com imprevistos, então não pode ser tão fechado assim, porque senão vai criar ansiedade, tensão, estresse para você, em vez de ter mais prazer que a organização de agenda acaba trazendo. E outra coisa é testar.
Então você está nessa fase, não espere que na primeira você acerte, na primeira organização, na primeiro tipo de agenda, é teste. E olha assim, eu tô falando que eu tenho já alguns que já está consolidado, mas sempre eu fico procurando alguma coisa nova que possa agregar. Então não é algo assim que se você tem expectativa que tem que acertar na primeira e que se não acertou, na verdade você não serve para nada, que esse negócio não vai dar certo para você, é porque você tem uma expectativa muito alta. Faz parte da vida, realmente, o teste, e aí conforme o que vai dando resultado, você mantém. O que não for, você vai procurando outras alternativas. Então, fazendo isso, você vai ter mais tempo para as coisas que realmente importam. Lembrando que não é só tarefa que fica na agenda não, tá? Então, as pessoas que são importantes para você, os amigos, a família, você... Tempo para você também faz parte da sua agenda, tempo para lazer, para descansar, o tempo do nada, para nada fazer ou fazer alguma coisa se você quiser, também é importante. Então, às vezes as pessoas acham que ser produtivo é ter que fazer um monte de coisa o tempo todo, e não é isso. É fazer as coisas que são realmente importantes e nas outras dar uma relaxada, né? Porque, não sei se você sabe, você é ser humano e precisa, de fato, relaxar. Então, espero ter ajudado, curta aí, compartilhe com outras pessoas e realize. De nada adianta conhecimento sem ação. Então, e até o próximo vídeo.